Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do ECG normal, edição 2021 aqui do Cardiosite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao nosso mini curso gratuito, chegamos à nossa sexta videoaula em que nós veremos as características do papel milimetrado do ECG. Esta aula é de suma importância para você aprender a medir corretamente as ondas do eletrocardiograma, por isso, é necessário que você conheça bem as características do papel milimetrado do ECG. Muito bem, então aqui está um papel milimetrado do eletrocardiograma. Perceba que esse papel é formado por linhas mais grossas que se cruzam de forma perpendicular, formando quadrados maiores, que são os quadrados grandes. Cada quadrado grande desse tem 5 milímetros de lado. E existem também linhas mais finas que se cruzam de forma perpendicular, formando esses quadradinhos menores, quadradinhos pequenininhos aqui. Cada quadradinho desse tem 1 milímetro de lado, tá? Eu vou fazer aqui um corte nesse papel milimetrado, tá? Eu cortei aqui o papel e agora eu vou dar um zoom no papel para a gente poder estudar melhor as características do papel milimetrado, tá? Então aqui a gente tem as linhas mais grossas, que se cruzam formando esses quadrados maiores aqui, tá? Cada quadrado desse a gente já viu que tem 5 milímetros de lado, E a gente tem essas linhas mais finas que também se cruzam, formando quadradinhos pequenos. Cada quadradinho desse aqui tem 1 milímetro de lado, tá certo? E aí tem uma informação importante para você, que durante a realização do eletrocardiograma, tá? O papel do ECG, ele corre a uma velocidade padrão de 25 milímetros por segundo. Isso significa dizer o seguinte, que enquanto estão sendo registradas as ondas do ECG, o papel milimetrado está correndo a uma velocidade padrão de 25 milímetros por segundo. Esta velocidade ela pode ser modificada pelo operador, tá? Essas velocidades podem ser 12,5 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo, que é o padrão, ou ainda 50 milímetros por segundo. As velocidades de 12,5 e de 50 milímetros por segundo são realizadas em condições especiais, tá? Isso significa que o ECG padrão, ele corre uma velocidade de 25 milímetros por segundo. E essas velocidades 12,5 e 50 milímetros por segundo são realizadas em condições especiais, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, exatamente para não confundir muito a sua cabeça, tá? Então a velocidade padrão é velocidade de 25 milímetros por segundo. Muito bem, então aqui a gente tem um gráfico, e nesse gráfico mostra o seguinte, que na horizontal, tá? A gente registra o tempo. Esse tempo pode ser em milissegundos ou pode ser em segundos. E na vertical a gente registra a amplitude da onda. E essa amplitude, ela é registrada em milivolts, tá? Então aqui na horizontal a gente tem um tempo, que a gente pode marcar em milissegundos ou segundos, E na vertical a gente tem o quê? A amplitude, que será registrada em milivolts, tá? Então um quadrado grande aqui, que a gente já viu que tem 5 milímetros de lado, ele tem 200 milissegundos de duração, tá? 200 milissegundos é igual a 0,2 segundos, Só que eu prefiro trabalhar com milissegundo, que número inteiro é bem mais fácil de trabalhar, tá? Então aqui a gente vai ter num quadrado grande, que contém aí 5 milímetros de lado, Então esse 5 milímetros aqui da largura do quadrado, é igual a 200 milissegundos de duração, tá? Então daqui até aqui tem 200 milissegundos de duração. E na amplitude, que a gente já viu que é na vertical, a gente tem 5 milímetros também aqui de altura, de lado aqui. Então a gente vai ter 0,5 milivolts, tá, de amplitude em cada quadrado grande, tá? Então veja só, se 5 milímetros aqui, na horizontal, corresponde a 200 milissegundos, cada quadradinho desse é só pegar 200, dividir por 5 e a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar 40 milissegundos de duração. Então, cada quadradinho desse aqui na horizontal
corresponde a uma duração, né, a um tempo de 40 milissegundos. Isso, né, claro, quando o eletrocardiograma é rodado no padrão. E o padrão é uma velocidade de 25 milímetros por segundo. Ele, quando corre em 25 milímetros por segundo, cada quadradinho desse aqui tem, né, 40 milissegundos de duração e um quadrado grande desse aqui tem 200 milissegundos de duração, tá certo? E na amplitude, né, a amplitude, né, a gente já viu que num quadrado grande tem 0,5 milivolts. Se um quadrado grande tem 0,5 milivolts, né, e ele tem 5 milímetros de altura, então cada quadradinho desse aqui pequeno tem o quê? Tem 0,1 milivolts, tá? Então, na horizontal a gente mede o tempo, que é em milissegundos, e na vertical a gente mede a amplitude, que é em milivolts. Muito bem, toda vez, né, que a gente roda o eletrocardiograma, né, então o operador lá, ele vai programar uma velocidade padrão, né, e a velocidade padrão a gente já viu que é de 25 milímetros por segundo, e também vai programar uma amplitude padrão, e essa amplitude padrão é chamada de N, né, chamado de normal, tá? E a amplitude padrão corresponde a 10 milímetros de amplitude, né? Então a gente viu que cada quadradinho desse pequeno tem 0,5 milivolts, então 10 milímetros, que são dois quadrados grandes, corresponde ao quê? A 1 milivolts, tá? Então 10 milímetros de amplitude corresponde a 1 milivolts, que corresponde ao normal, a N. Então, quando é que a gente considera, né, o padrão do ECG, velocidade e amplitude? A velocidade é de 25 milímetros por segundo e a amplitude é de 1 milivolts, né, ou N, ou ainda 10 milímetros por milivolts, tá? Então isso aí é o padrão. Então toda vez que o operador ele for rodar o eletrocardiograma, ele deve rodar o eletrocardiograma na velocidade e amplitude padrão, sempre assim. Só vai mudar a velocidade e a amplitude em casos especiais, em casos específicos, tá? Mas primeiro, sempre rodar no padrão. O padrão é esse aí, né? E aí como que a gente descobre o padrão, né? Se foi rodado ali no padrão. Muito bem, todo eletrocardiograma vem registrado aqui, velocidade e amplitude, né? Ou vem aqui embaixo, no final, ou vem aqui em cima, tá? Velocidade e amplitude padrão. Mas tem uma forma também bem prática de você visualizar se o ECG foi rodado na velocidade e amplitude padrão, tá? É olhar aqui esse retângulo que fica aqui nas laterais. Às vezes esse retângulo aparece aqui, às vezes ele aparece desse lado aqui, tá? Mas aí esse retângulo, ele, né, mostra pra gente se foi rodado no padrão, né? E o padrão a gente já viu que é uma velocidade de 25 milímetros por segundo e uma amplitude de 10 milímetros por milivolts, né? Ou 1 milivolt ou N, né? Normal. E aqui a gente vê que esse retângulo aqui que aparece na lateral, ele tem 10 milímetros de amplitude, né? E tem 5 milímetros aqui de largura. Então é um retângulo com 10 milímetros de altura e 5 milímetros de largura. Então mostra pra gente que isso aqui foi rodado no padrão, tá? Então o padrão é 25 milímetros por segundo de velocidade e 10 milímetros por milivolts, né, de amplitude, tá? Aqui nesse eletrocardiograma, você já perceba aqui o seguinte, ó, a velocidade está registrada aqui, 25 milímetros por segundo. No entanto, a amplitude do retângulo, olha, perceba que aqui não tem 10 milímetros de amplitude. Aqui tem quanto? Aqui tem 20 milímetros de amplitude. Então significa que a amplitude, né, desse ECG foi rodada o quê? Dobrada. 2N, tá? Foi rodada de forma dobrada. Isso faz com que as ondas do eletrocardiograma fiquem todas com amplitude dobrada, tá? Todas com amplitude dobrada. Então, na verdade, né, quando a gente mede essa onda R aqui, ó, perceba que essa onda R aqui tem mais ou menos aí 20 milímetros de amplitude, né? Então, se a gente for rodar no N, no padrão, tá? Né, ou seja, com uma amplitude de 10 milímetros por milivolts, né, essa onda R aqui, ela vai cair o quê? Vai cair pela metade.
vai cair para 10 milímetros, né, de amplitude da onda R, né? Da mesma forma, essa onda T aqui, que tem mais ou menos 8 milímetros de amplitude, vai cair aqui para 4 milímetros de amplitude quando for rodado no padrão N, tá? Que é o padrão, né, em N, tá? Então, a gente tem que prestar atenção para ver se o eletrocardiograma foi rodado dentro do padrão. E o padrão é uma velocidade de 25 milímetros por segundo e uma amplitude de 10 milímetros por milivolts, tá? E aí perceba aqui o seguinte, ó, esse outro eletrocardiograma, ele foi rodado aqui no padrão, né, N, né? Perceba aqui que tem o quê? Tem, né, 10 milímetros aqui o retângulo. Se o retângulo tem 10 milímetros, é que foi rodado no padrão normal, né, N, tá? Mas aí quando a gente olha, né, para as ondas do ECG, a gente percebe aqui que essas ondas, né, elas foram inscritas fora desse papel milimetrado, né? Ou seja, existe aí uma amplitude muito elevada das ondas R desse ECG, fazendo com que haja registro fora do papel milimetrado, né? E para a gente medir a amplitude correta da onda, a gente precisa o quê? Medir em milímetros. Então, nesse caso aqui, valeria a pena a gente rodar, né, um segundo ECG numa amplitude, né, N sobre 2, né, para que as ondas elas fiquem inscritas dentro desse papel milimetrado e a gente consiga fazer os cálculos necessários, tá, de amplitude de onda. A gente vai ver que é muito importante a gente medir a amplitude do QRS, por exemplo, nas sobrecargas, né, ventriculares. E aí, nas sobrecargas ventriculares, a gente mede a amplitude do QRS, né? E aqui a gente não consegue medir, por quê? Porque as ondas estão fora do papel milimetrado. Nesse caso, né, faz sentido rodar N sobre 2, medir a amplitude e, é claro, depois o quê? Multiplicar por 2. Porque se a gente roda o ECG N sobre 2, para a gente fazer, né, a medida certinha, depois a gente precisa multiplicar por 2. Por quê? Porque a gente sabe que cada onda dessa tem um dobro da amplitude, né? Se a gente rodou N sobre 2, a gente multiplica por 2 para transformar para N, tá certo? Muito bem. Outra aqui, atenção que a gente tem que ter é na velocidade, né? Então perceba o seguinte, ó, aqui a amplitude está 10 milímetros por milivolt, a amplitude aqui está correta, no entanto a velocidade está quanto? 50 milímetros por segundo, tá? E essa velocidade simula bradicardia, tá? Então, né, toda vez, a primeira coisa que a gente faz quando pega um eletrocardiograma para analisar é olhar se foi rodado dentro do padrão, velocidade e amplitude. E aqui não foi rodado dentro do padrão, né? Foi rodado aí numa velocidade dobrada e toda vez que rodar numa velocidade de 50 milímetros por segundo, vai simular uma bradicardia. Da mesma forma que quando o eletrocardiograma ele é rodado numa velocidade metade do padrão, ou seja, 12,5 milímetros por segundo, vai simular uma taquicardia, tá? Então, preste muita atenção toda vez que você for analisar um eletrocardiograma, né? E você deve sempre olhar, né, se foi rodado dentro do padrão, tá? Se não foi rodado dentro do padrão, né, peça para rodar novamente o eletrocardiograma no padrão, velocidade 25 milímetros por segundo, né, e padrão de 10 milímetros por milivolts, tá? Então aqui uma velocidade de 12,5 milímetros por segundo, né, simula uma taquicardia. Eu já vi muita gente dar laudo de taquiarritmia, né, quando na verdade o paciente não tinha uma taquiarritmia, ele era um eletrocardiograma rodado numa velocidade de 12,5 milímetros por segundo, e aí simula aqui, como está aqui, né, simula uma taquicardia, tá certo? Então, atenção aí para velocidade e amplitude padrão toda vez que for analisar o eletrocardiograma, tá? Muito bem, como é que a gente determina a frequência cardíaca no ECG? Se o eletrocardiograma, né, a velocidade padrão dele é de 25 milímetros por segundo, né, então se a gente tem, né, 60 segundos, 60 vezes 25 milímetros, a gente vai ter o quê? 1.500 milímetros por minuto. Então, 1 minuto, né, vão correr aí 1.500 milímetros desse papel milimetrado, tá?
E como é que a gente mede a frequência cardíaca? Né? A gente vê quantos QRS existem em 1.500 milímetros, né? Como é que a gente faz isso de uma forma bem prática? A gente mede a distância de uma onda R a outra em milímetros, tá? A gente mede a distância de uma onda R a outra em milímetros e pega 1.500 e divide, né, por essa distância em milímetros de uma onda R a outra, tá? Então, um exemplo aqui, né? Então, a gente tem aqui um eletrocardiograma, tá? E aí aqui, se a gente medir a distância, né, dessa onda R aqui até essa onda, outra onda R aqui, a gente vai encontrar 19 milímetros. E como é que a gente mede a frequência cardíaca? 1.500, que é um fator, dividido por, né, a distância em milímetros de uma onda R a outra, aqui no caso 19 milímetros, né? Então 1.500 dividido por 19, a gente vai ter aí uma frequência de 78 batimentos por minuto. Só tem um detalhe, né? Esta regra só vale para ritmos regulares, tá? Então, só quando o ritmo for regular, a distância RR for fixa, é que a gente utiliza, né, essa regrinha 1.500 dividido pela distância de uma onda R a outra em milímetros, tá? Uma outra forma também que a gente tem, né, de medir a frequência cardíaca em ritmos regulares é pegar 300 e dividir pelo número de quadrados grandes que existem entre uma onda R e outra. Então, por exemplo, né, se a gente pegar aqui uma onda R e outra, entre uma onda R e outra, né, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 quadrados grandes, né? 300 dividido por 4, a gente vai ter uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Então existem dois modos de a gente medir aí a frequência cardíaca em ritmos regulares. Primeiro, a gente pega 1.500, divide pela quantidade de quadradinhos que existe entre uma onda R e outra, tá? Então é 1.500 dividido pela distância em milímetros, né? A quantidade de quadradinhos que tem entre uma onda R e outra. Ou ainda, a gente pode pegar 300 e dividir pela quantidade de quadrados grandes, né, que existem entre uma onda R e outra, tá? Então essas são as duas formas de medir a frequência cardíaca em ritmos regulares, tá? Não pode esquecer disso, né? Essas duas regras, elas só valem para ritmos regulares. E aí, quando o ritmo for irregular, né? Então perceba aqui que nesse caso aqui, né, essa distância aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então esse ritmo aqui é um ritmo irregular. Se é um ritmo irregular, a gente não pode utilizar aquele macete, 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos e nem 300 dividido pela quantidade de quadrados grandes, né? Então a gente vai utilizar essa regra chamada regra dos 3 segundos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai pegar uma derivação longa, como aqui D2, né? Esse D2 longo aqui. Então, primeiro, derivação longa, né? A gente vai analisar uma derivação longa. Segundo, a gente vai contar 15 quadrados grandes, né? 15 quadrados grandes. E aí, né, a gente olha aqui, então conta daqui até aqui tem 15 quadrados grandes, tá? E a gente vai ver quantos QRS existem, né, nesses 15 quadrados grandes. Quantos QRS, né, nós temos aí em 15 quadrados grandes. Se a gente for pegar aqui esse pedaço que, né, que a gente já mediu aqui 15 quadrados grandes, se a gente for aí contar o número de QRS, né, a gente tem aqui 1 QRS, 2, 3, 4 QRS. Então, em 15, né, quadrados grandes, a gente tem 4, né, QRS, tá? E aí a gente pega o número de QRS e multiplica por 20 para chegar à frequência cardíaca. Então a frequência cardíaca média, né? Por que média? Porque se a gente for contar essa frequência cardíaca em 1 minuto, né? Em 1 minuto ela vai ter uma frequência cardíaca. No outro minuto vai ter uma frequência um pouquinho diferente. No outro minuto um pouquinho diferente. Então por isso que aí é a frequência cardíaca média, tá? Então a gente vai ter a frequência cardíaca média multiplicando o número de QRS, né, em 15 quadrados grandes e multiplicar esse número de QRS por 20. Aí no caso, 4 vezes 20 tem uma frequência cardíaca média de 80 batimentos por minuto. E aqui as principais ondas e intervalos, né, do ECG normal, tá? Então aqui a gente tem, né, a onda P, que a gente já viu que é a onda de despolarização atrial. A gente tem um complexo QRS, que é a onda de despolarização ventricular. A gente tem aqui o segmento ST e a onda T, né,
que fazem parte da repolarização ventricular, e a gente aqui pode ter, em alguns casos, o aparecimento da onda U, tá? Então, assim, pessoas jovens, às vezes a gente consegue visualizar uma onda U, e a onda U nada mais é de que a representação da repolarização das fibras de Purkinje, né, que são as fibras mais distais que existem nos ventrículos. Então, a onda U aqui, ela faz parte também o quê? Da repolarização ventricular, só que aqui é a repolarização das fibras de Purkinje, tá certo? Mas não é todo mundo que a gente consegue visualizar a onda U, né? Só alguns casos que a gente visualiza, tá? Então aqui a gente tem, né, a onda de despolarização atrial, que é a onda P, a onda de despolarização ventricular, que é o complexo QRS, e a gente tem, né, o segmento ST, a onda T, e em alguns casos a onda U, né? Essas três ondas representam a repolarização ventricular. E a gente tem aí os intervalos, né? O intervalo PR, né, que vai aqui do início da onda P, tá, ao início do QRS, intervalo PR, né? Ou seja, representa aqui o início da despolarização atrial e vai até o quê? O início da despolarização ventricular, tá? Então aqui é o intervalo PR, tá? Não confunda intervalo PR com segmento PR. O segmento PR, né, é só essa linha aqui, isoelétrica, que vai do final da onda P ao início do QRS, tá? Então, final da onda P, início do QRS, a gente tem o segmento PR, né? Início da onda P até o início do QRS, a gente tem o quê? O intervalo PR. O intervalo PR normal varia de 120 milissegundos a 200 milissegundos. Ou seja, 3 quadradinhos de duração até 5 quadradinhos de duração, tá? Então, o intervalo PR varia normalmente de 120 milissegundos, né, até 200 milissegundos, tá? O complexo QRS, né, ele varia mais ou menos, né, de 80 a 100 milissegundos, tá? Então, isso quer dizer que o complexo QRS inteiro, né, ele tem de 2 a 2,5 milímetro, né, de largura, tá? De duração, tá? Então, o complexo QRS tem, né, de 80 a 100 milissegundos de duração, tá certo? E aqui o intervalo, né, QT, tá? Mais uma vez, não confunda intervalo QT com segmento ST, tá? O intervalo QT, ele vai desde o início da despolarização ventricular, ou seja, desde o início do QRS, até o final da repolarização ventricular, que vai até o final da onda T, tá? Então, o intervalo QT vai do início do QRS até o final da onda T. E, normalmente, né, o intervalo QT, ele varia de 340 milissegundos de duração, né, podendo ir até 470 milissegundos de duração quando for mulher. Quando for homem, 450 milissegundos de duração. E quando for criança, até 460 milissegundos de duração, tá? Então é assim, intervalo QT normal, 340 até 470 em mulher, né? Em homem, 340 até 450 milissegundos, e em criança, de 340 milissegundos até 460 milissegundos de duração, tá? O intervalo QT é muito importante, né, você saber medir corretamente, e também aí, em alguns casos, você vai precisar fazer a correção pela frequência cardíaca, tá? Isso tudo a gente ensina lá na parte de arritmias do nosso curso, né, online de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, que é um curso que você já sabe que tem aí, né, mais de 40 videoaulas, né, envolve aí todos os assuntos da eletrocardiografia, e lá na parte de arritmia a gente ensina isso aí, né, você medir o intervalo QT e a corrigir pela frequência cardíaca, porque, né, o intervalo QT alargado pode ser causa aí de arritmias ventriculares gravíssimas, tá? Então no nosso curso, né, de eletrocardiograma, teoria e exercício, a gente ensina a medir aí corretamente o intervalo QT. Muito bem.
Então essas aí são as principais ondas do eletrocardiograma normal. Então é isso que a gente tinha que falar aqui nesta videoaula, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você não entendeu alguma parte, retorne o vídeo, né? E aí acompanhe aí através dos slides, faça aí as suas anotações que você julgar pertinentes, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail para contato@cardiosite.com.br que eu terei o maior prazer aqui em esclarecer a sua dúvida. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!